E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto em plenas férias, mas eu não podia deixar de alimentar o canal com informação e com conteúdo. Então hoje vai ser um episódio do OpenSea Vlog. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que a gente chama de tracking, que seria um rastreamento de um objeto. Eu vou mostrar como é que a gente implementa de forma que o nosso programa vai reconhecer um objeto com uma determinada cor e vai rastrear o movimento dele ao longo da tela. Não deixe de acompanhar os outros vídeos aí do canal, tem muita coisa aí rolando. Tem uma série bem legal de vídeos sobre a urna eletrônica aí que eu fiz. E não sei se vocês repararam uma outra coisa, mas olha essa arte aqui legal que eu ganhei do Lohan. O Lohan é um dos alunos do Instituto Federal Campus Rio Pomba, aluno da minha esposa. Ele viu o canal, gostou e fez essa arte aí. Eu gostei tanto que eu coloquei ela aí no topo. E vou aproveitar e divulgar o trabalho do Lohan. Aqui está o Twitter do Lohan. Parece que o Lohan ele faz alguns projetos de design gráfico e tudo mais, negociando valores aí com ele direitinho. O Twitter dele é Lohan Faria 1. Lohan com H, tá até aqui na tela. Eu vou colocar também em destaque aí no maiorzinho para vocês poderem ver. Então, com isso, bora lá pro episódio, pro vídeo de fato. Bom, o que nós vamos fazer? Eu estou improvisando aqui, então eu vou fazer tracking desse prato aqui, esse prato amarelo. Aproveitar a coloração dele para reconhecer o objeto que tem a cor amarela e assim fazer esse rastreamento. Infelizmente vai ter um pouco de barulho aí no fundo, porque é difícil controlar isso, tá certo? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é importar o NumPy, como é de praxe, né? A gente vai acabar usando o NumPy para fazer operações numéricas e vamos importar também o OpenCV. Uma coisa importante eu dizer para vocês é que, assim, se você não sabe como instalar o OpenCV, esse tipo de coisa, tem um vídeo no meu canal que explica isso. Eu vou ver se eu coloco em card aí para quem não estiver lembrando disso, né? Ou alguém que precisa instalar e tudo mais. Esse já é o 15º episódio da série de OpenSea Vlog, já fizemos um monte de coisa aí. Aqui a gente vai abrir a captura de vídeo. A captura de vídeo é importante, pessoal, que é por meio dela que a gente faz o OpenCV processar um arquivo de vídeo propriamente dito ou até o webcam. Quando eu estou chamando aqui o construtor dessa captura de vídeo, vai ficar guardado aqui nessa variável cap. Quando eu passo o parâmetro 0, eu estou indicando que eu quero que ele abra a abertura. Ele abre a abertura, é ótimo, né? Ele abra a webcam. Então ele vai estar trabalhando com a webcam quando eu passo ali o parâmetro 0. Aqui vamos colocar um laço enquanto true, já que a gente não sabe quanto tempo esse programa vai ficar em execução. A gente vai deixar a cargo do usuário fazer isso. Então, quando o usuário apertar o X para fechar o programa ou apertar a tecla Q, que é o que a gente vai fazer aqui, quando ele apertar Q de quit, ele vai sair do programa. Então, enquanto isso, o programa fica aberto indefinidamente. É por isso que eu estou colocando esse laço aí com esse loop infinito. Vou botar isso nos comentários. Para uso. Laço que faz o programa executar indefinidamente. Pronto. Agora a gente vai fazer um código que vai ler cada quadro da webcam e carrega na variável frame. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai ter uma função aqui que vai receber, a função vai retornar o parâmetro hat e o parâmetro frame. Eu já vou explicar isso. Vamos chamar a função capRead. A função capRead, ela simplesmente lê o próximo frame da webcam. Então ela vai lendo os frames da webcam e vai jogando dentro da variável frame. Então a cada iteração desse laço é um frame da webcam que eu estou lendo no momento. O hat ele guarda algumas informações tipo largura, altura e tudo mais. Isso não vai ser importante, então eu vou ignorar, eu vou jogar fora esse parâmetro mesmo, que é o que eu faço quando eu coloco underline ali naquele retorno. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai transformar
o frame RGB para HSV. Eu estou devendo um vídeo que eu fale especificamente de modelos de cor, mas por enquanto não tem, então vou explicar aqui resumidamente o que é o HSV. O HSV é um modelo matemático de representação de cor. Assim como o RGB é uma maneira de você representar cores, o HSV também permite você representar cores de um jeito diferente. Assim como você tem o R para o vermelho, o G para o verde e o B para o azul, você vai ter o H, o S e o V. O H, ele guarda a matiz da cor, é como se fosse a impressão digital da cor. É o amarelo, é o vermelho, é o verde, é a cor propriamente dita sem qualquer alteração. O S é o quanto a cor está saturada. Quando a cor está muito saturada, por exemplo, o vermelho, fica um vermelhão forte. Então, o S é a saturação. Quando a cor está muito saturada, ela está muito forte, por exemplo, um vermelho muito forte. E quando ela está pouco saturada, significa que aquela cor está muito misturada com branco. Então, um rosinha, né, um vermelho muito misturado com branco, fica rosinha. Significa que a saturação está baixa, está pouco saturada. E o V é o velho. Basicamente, a informação de luminância, informação de brilho. Então, se a gente quer introduzir brilho nessa cor, a gente aumenta o V. Se a gente não quer brilho, a gente abaixa o V. O interessante do HSV é que você separa a iluminação da cor. Então você ameniza os efeitos da iluminação no vídeo. E é por isso que eu vou trabalhar com HSV. Eu vou tentar reconhecer esse prato aqui, independente da iluminação dele. A única coisa que eu sei é que ele... Não a única coisa que eu sei, mas a única coisa que é importante é que ele é amarelo. Então a gente vai reconhecer esse prato por ele ser amarelo. Bom, dito toda essa explicação, vamos fazer isso. Bom, o frame HSV, existe uma função no OpenCV que se chama CVT Color. É ela que converte de uma cor para outra. Ou melhor dizendo, converte de RGB para alguma coisa, de RGB para preto e branco. É o CVT Color que converte a imagem de um espaço de cor para outro. Então eu vou pegar o frame que está em RGB e eu vou indicar que transformação que eu quero. Eu quero converter a cor de RGB, né? Lembrando que o BCV trabalha com BGR, ele inverte essas coordenadas aí. Eu quero BGR to HSV. Ao fazer isso, eu estou transformando o frame nesse HSV frame, um frame convertido para o espaço de cor HSV, intervalo de amarelo. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que definir qual é o menor amarelo e o maior amarelo, vamos dizer assim. Eu quero pegar o amarelo mais escuro e o amarelo mais claro. Para quê? Para justamente eu definir qual é o intervalo que eu quero reconhecer. Como eu quero identificar esse prato amarelo aqui, eu vou indicar qual que é o amarelo mínimo e o amarelo máximo que eu estou tentando reconhecer. O prato vai estar nesse intervalo de amarelo e dessa forma ele vai ser reconhecido. Então eu vou ter o amarelo baixo, vai ser o amarelo mais escuro. Como é que eu faço isso? Eu crio um vetor do NUMP passando o H, o S e o V. O amarelo está situado num H entre 25 e 50. Então, o H mínimo vai ser 25. A saturação eu vou colocar 50 porque eu não quero pegar um amarelo escuro demais. Como a gente pode ver, esse prato não é tão escuro. Esse amarelo não está tão misturado assim com branco, ele é um amarelo bem definido. Então eu vou colocar a saturação com 50. E eu vou colocar 0 aqui na iluminação, que eu quero pegar qualquer amarelo, independente da iluminação. Da mesma forma, eu vou pegar um amarelo que está com H entre 25 e 50. Poderia até diminuir um pouco aqui também. Eu vou fazer um teste, eu vou colocar aqui 220. Eu quero que pegue todos os amarelos, independente da iluminação. Né? Esse cara aqui é o V, esse cara é o V máximo, o V mínimo que eu quero extrair, esse é o S mínimo e o S máximo, e esse é o H mínimo e o H máximo. Eu vou tomar um cafezinho porque eu sou ser humano como qualquer outro. Bom demais.
Novamente, eu peço desculpas aí pelos barulhos, eu não tenho muito como controlar isso. Agora eu vou criar uma variável aqui que se chama mask. Vai ser como se fosse uma máscara que vai identificar os amarelos que eu quero reconhecer. Então, identificação da área do prato. Então, o mask vai receber o intervalo de cores que eu quero reconhecer, e é por isso que eu estou chamando a função inRange. Eu vou passar o frame HSV, o amarelo mínimo e o amarelo máximo. Essa máscara vai analisar todos os pixels da imagem e todos que caírem no intervalo de amarelo ali que eu passei, ele vai marcar. Então vamos supor que o frame que ele está analisando é esse daqui. A máscara vai pintar de preto tudo que não é prato. Tudo que estiver no intervalo de lower yellow e upper yellow, que é justamente o prato, ele vai pintar aqui de branco. Então é uma máscara que vai marcar onde tem prato e onde não tem. A gente pode até ver isso funcionando já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa e já mostrar para vocês esse frame aí em funcionamento. Eu vou passar a máscara ali para vocês verem. E vou colocar aqui rapidinho a função que vai controlar esse loop. Beleza. A função CV2WaitKey, como a gente já conversou, é ela que controla quanto tempo você vai esperar que algo seja pressionado. E ali ele espera 1 milésimo. E o que está acontecendo aqui? Se alguma coisa for pressionada, né, qualquer tecla for pressionada, e essa tecla for especificamente a letra Q, aí você vai ter um break, você vai sair desse laço. Então, isso daí permite que a pessoa saia da aplicação quando aperta o Q de quit. E vamos colocar aqui uma coisa importante também, que é liberar a captura da webcam e destruir todas as janelas para fazer a limpeza aí propriamente dita. Bom, vamos rodar isso aqui só para vocês verem a máscara em funcionamento. Como vocês podem ver aí, a máscara está pegando justamente os pixels que compõem o prato. Tudo que é prato fica branco, tudo que não é prato fica escuro. Às vezes eles pegam alguns pixels soltos, por exemplo, da minha mão, né? Eu estou mostrando minha mão aí agora para vocês, mas como você pode ver, ele reconhece praticamente todo o prato. E é isso que a gente vai precisar usar aí na nossa aplicação. Bom, pessoal, então a gente tem essa máscara aí. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar uma função aqui e vai obter exatamente os contornos dessa máscara. É uma função que se chama Find Contours, igual tá ali no que eu estou digitando aí para vocês. Eu vou passar a máscara, vou passar 2 parâmetros aqui, vou explicar o que eles fazem. Bom, vamos lá. A função Find Contours, ela encontra uma curva interligando pontos contínuos. Então vamos voltar aqui ao prato. A imagem máscara vai pintar toda essa região onde está o prato de branco. Tudo que não é o prato vai ficar preto. A função Find Contour vai achar exatamente esse contorno aqui que envolve o prato. E essa função Find Contours, ela tem umas características muito interessantes. Por exemplo, ela pega todas as superfícies curvas e monta uma hierarquia. Então, você poderia, por exemplo, pegar essa garrafa aqui, e se você aplicasse a Find Contours nessa garrafa, ela vai pegar essa curva aqui de dentro, vai pegar essa curva aqui do rótulo, vai pegar essa outra curva aqui em cima, ela vai construir uma lista de curvas, de maneira que você pode processar cada curva com inteira facilidade. Essa Find Contours também ajuda, por exemplo, a calcular a área do prato. Como é que eu calcularia a área do prato? Eu primeiro acharia o contorno aqui que envolve o prato e calculo essa área daqui de dentro. Então, essa função Find Contour, ela permite produzir só a curva que envolve o objeto e permite fazer uma série de operações com ele, calcular a área, calcular o volume, calcular esse tipo de coisas. Bom, então acaba sendo útil para fazer análise de formas e reconhecimento
e funciona com imagens binárias. Então, a imagem que você passa ali no primeiro parâmetro tem que ser binária. E o que é esse parâmetro aqui? Retrieve Tree. Ele retorna todos os contornos que existem na imagem, porque você tem outras flags ali, outros parâmetros que você permite meio que selecionar quais curvas da imagem você quer. E no Retrieve Tree eu estou dizendo, ó, retorne todas as curvas e constrói uma espécie de árvore hierárquica com eles. Mas como assim essa coisa de árvore, que não deve estar muito claro? É o seguinte, essa curva aqui de fora da garrafa, essa curva que envolve ela, seria hierarquicamente a principal curva, a curva pai. Dentro dessa curva pai você tem outras curvas, como a curva do rótulo. Então essa curva do rótulo seria filha dessa curva que envolve a garrafa, que é a curva pai. A gente não vai trabalhar com essa coisa de pai e filho, não. Eu posso até fazer um vídeo onde eu mostro onde isso é útil. Mas eu escolhi a flag Retrieve Tree porque eu quero que retorne todas as curvas. E aí eu vou pegar essa curva principal aí, essa curva pai, e é ela que eu vou usar para fazer aquela identificação. Esse terceiro parâmetro aqui, Chain Approx Simple, ela meio que permite fazer uma economia de pontos. Como assim uma economia de pontos? Vamos voltar aqui a garrafa para a gente entender. Não é muito eficiente como o OpenCV identifica essas curvas. Ele basicamente armazena cada ponto. Então ele pega esse XY, esse XY, esse XY, esse XY. Ele vai montar uma lista com todos esses XYs que compõem a curva. E isso não é tão eficiente, pois às vezes faz realmente sentido você pegar todos os pontos XY para representar uma curva. Não é a maneira mais eficiente do mundo de fazer isso. Eu estou fazendo um monte de propaganda dessa garrafa Ingá aqui agora que eu reparei. Então o Chain Approx Simple, o que ele faz? Ele pega só os pontos que ele acha essenciais e armazena somente eles. Então, por exemplo, se você tiver um quadrado, ao invés de você pegar, por exemplo, vou pegar isso aqui, ó, você tem esse retângulo aqui. Ao invés de pegar todos os pontos que compõem o retângulo, é muito mais fácil você pegar esse ponto aqui do canto, esse ponto aqui do canto, esse ponto aqui do canto e esse ponto aqui do campo e ligar os quatro. Não é mais fácil você pegar esses quatro pontos e ligar do que pegar todos os pontos que existem em cada posição desse retângulo? Então, o Chain Approx Simple faz isso. Ele aproxima e pega só os pontos realmente relevantes para o seu contorno. Então, é por isso que eu escolhi o Chain Approx Simple. O Contours vai ser uma lista com os pontos de todo esse contorno aí. E a hierarquia, a gente nem vai usar a hierarquia, então eu posso até tirar ela daqui. Mas a hierarquia faz aquilo que eu falei. Essa curva externa é a curva pai, essa curva dentro do rótulo é a curva filha, e por aí vai. Nesse exemplo especificamente, a gente não vai usar isso. E esse primeiro parâmetro, de novo, é aquele hatch, com informações de largura, altura, mas isso também não precisa, então eu vou descartar. Pois bem, agora vamos fazer o seguinte. Pega o contorno da forma analisada. Se existir contorno, aí eu vou fazer o tracking. Porque isso é pelo seguinte, se o prato não estiver na tela, então é melhor não reconhecer nada, né? Então eu verifico. Se existir contorno, o que eu vou fazer se existir contorno? Como eu falei para vocês, ele monta uma lista com todas as curvas que existem aí na imagem. Porque às vezes pode acontecer, por exemplo, de eu estar com o dedo aqui e com o prato aqui. Como o meu dedo pode estar meio amarelado por conta da iluminação, ele vai reconhecer a curva do meu dedo e também a curva do prato. Mas eu quero que entre essas duas curvas ele reconheça a curva maior, que é a curva do prato. Então eu vou fazer um laço aqui que para cada contorno, nessa lista de contornos, eu vou criar uma variável que se chama maior área. Eu vou percorrer todos os contornos em busca do contorno que tiver a maior área. Então eu vou chamar a função contour área, passando o primeiro contorno. Então
O contornos é um vetor, é uma lista onde cada posição você tem um contorno. Aqui eu vou pego a área do primeiro contorno. O que eu vou fazer? Se eu descobrir uma área que é maior, se eu descobrir uma área, se eu descobrir um contorno com área maior do que a maior área que eu tenho no momento, então eu atualizo. O max área passa a ser essa nova área aí que eu descobri. Aí eu vou colocar aqui. Pega o contorno que tiver a maior área no momento. Eu preciso também pegar o contorno que tiver a maior área. E isso é simples de fazer. Eu posso inicializar aqui uma variável i igual a 0, e para cada iteração desse for, ele incrementa uma unidade. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero pegar o identificador do contorno que tiver a maior área. Então eu pego duas informações. O contorno que tem a maior área, que é o que eu pego aqui, e eu pego o ID. Qual contorno tem a maior área? O contorno que tiver a maior área vai ser o que tiver aquele i que entra dentro daquele if. Então, com isso, eu já vou saber qual contorno aí tem a maior área. E o contorno que tem a maior área é esse que eu quero reconhecer. Calcula um retângulo que envolve o contorno de maior área, XYWH. Agora tem uma função bem interessante aqui, pessoal, que se chama Bounding Rect. Eu passo um contorno, no caso aí eu vou passar o contorno que tem a maior área. E o que essa função CV2 Bounding Rect me dá? Ela me dá um retângulo que envolve esse contorno de maior área. Então vamos voltar ao prato aqui. Esse contorno aqui vai ser um contorno de maior área, que é justamente o que envolve todo o prato. A função Bounding Rect, o que ela vai fazer? Ela vai me dar um retângulo que envolve esse contorno, ou seja, esse prato perfeitamente. Com esse x e esse y que está aqui, com essa largura w, essa largura w aqui, e essa altura h. Com isso, você vai ter um retângulo que vai envolver perfeitamente esse prato. E depois disso fica fácil. Desenho o retângulo na imagem. Vou chamar a função CV2Rectangle. Ela desenha retângulos diretamente na imagem. Eu vou desenhar na imagem original, que é a imagem frame. Passo a posição inicial do retângulo x e y. E a posição final, que vai ser o x com aquela largura e o y com aquela altura. Em outras palavras, pessoal, está aqui o prato. Aqui está o x e y. E aqui vai ser o x mais w, né? O w vai ser a largura aqui. E o y mais h vai ser essa posição daqui. Então, aqui onde está o meu dedo é o xy, e aqui onde está o meu dedo é o x mais w, y mais h. Você vai desenhar um retângulo que vai envolver esse prato aí com perfeição. Depois eu tenho que indicar a cor. Eu vou escolher a cor vermelha, né? B, G, R. E a espessura. Quanto maior a espessura, mais grossa vai ser a linha desse retângulo. Tá certo? Com isso, só falta realmente exibir na tela tudo que está sendo mostrado aí. Então eu vou mostrar o frame com o prato desenhado. E eu vou mostrar também a máscara. Essas duas aí para a gente ver. Como vocês podem perceber aí, tem um pequeno problema.
pontinhos muito pequenos ele está reconhecendo. Existem formas de você resolver esse problema, por exemplo, usando morfologia matemática. Mas a gente pode fazer uma coisa simples aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode simplificar adicionando um if aqui. Se a área máxima for maior do que 100, aí você desenha um retângulo. Eu estou fazendo isso só para eliminar esses pontinhos pequenos aí que ele fica reconhecendo, que são meio desnecessários. Tá vendo? Os pontinhos sumiram. Agora vamos fazer o teste definitivo. Tcharam! Olha aí o prato. Como a gente pode ver, eu estou fazendo o rastreamento do prato perfeitamente. E você pode trocar também as cores para reconhecer outros objetos. Essa é a maneira mais simples possível de você fazer tracking, né? Existem trackers que realmente analisam a geometria do objeto, porque esse é muito simples, esse aqui só se baseia em cor. Existem outros rastreamentos que analisam outras características do objeto. O problema de você fazer análise por cor é que se vier um outro objeto amarelo grande, ele vai confundir, vai misturar com esse daí. E olha que interessante ali a imagem do lado mostrando justamente os contornos do prato. Como você pode ver, tem uma série de contorninhos pequenos aqui, mas eles não são levados em consideração, pois eu coloquei aquele laço para pegar justamente o maior contorno. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever. Eu vou ver se eu faço mais vídeos de programação enquanto eu estou aqui de férias, já que eu não estou no meu cenário habitual. E a gente se vê aí numa próxima. Valeu! Obrigadão, pessoal!